Boa noite, pessoal, né? Boa noite para todo mundo. Nós estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre direito eleitoral. Na verdade, quem está acompanhando a gente é uma aula caseira, né? É uma aula caseira, então, assim, improvisada, na verdade, para gravar, porque a gente não tem, né, uma sala de aula para poder fazer a aula. E aí, antes da gente começar, eu queria só contar um pouquinho para vocês por que nós estamos fazendo essa aula aqui. O que acontece? Eu dei aula para concurso público, meu nome é Elisângela, quem, né, não me conhece, Elisângela Marliere. E eu fui professora de Direito Eleitoral de 2002 a 2016. Em 2012 eu passei no concurso do TRE, né, para analista judiciária da área judiciária, e enquanto eu esperei a prorrogação do concurso, foram 2 anos, prorrogados por mais 2, em 2016 eu fui nomeada. Então, a partir de 2016 eu tive que mudar de Belo Horizonte para poder assumir meu cargo, e depois disso eu não lecionei mais direito eleitoral. Porém, eita boa, fica à vontade, viu? Porém, quando eu passei no concurso, que eu fui nomeada, eu prometi para Deus que quando saísse o concurso do TRE de novo, eu iria dar aula para as pessoas que não podiam pagar, né? Que eu sei que cursinho é caro, direito eleitoral é uma matéria muito específica, nem sempre tem na faculdade, né? E aí, a prova estava marcada para outubro. Aí, outubro, eleição, falei, sem chance, meu Deus. Aí, tive que renegociar com Deus. Falei assim, meu Deus, não tem condição de eu dar aula de direito eleitoral. Aí, tipo, me perdoa, porque eu fiz a promessa, não vou cumprir, enfim. Só que aí, por cargas d'água, não sei, né? Ironia do destino, o TSE me resolve adiar a prova para dezembro. Então, o que me possibilitou retornar para cumprir a minha promessa, né? Então, é o seguinte. A nossa aula, o propósito dela, na verdade, é divulgação do direito eleitoral e levar para as pessoas, né, que precisam de estudar e não têm condição. Só que a gente sabe que as coisas também precisam de ter uma contrapartida. Então, me perguntaram assim, é 0,800? Depende. Porque, na verdade, é 0,800 em termos, porque aí eu vou pedir uma contrapartida para vocês. Vocês que quiserem fazer, vou pedir uma contrapartida. Nós estamos aqui, né, na sede da nossa Casa Espírita, chama GEM, Grupo de Estudos Espíritas e Magnetismo Jesus de Nazaré. É uma casa simples, vocês estão vendo aí, né, mas muito acolhedora e de muito amor. Então, a nossa troca aí, né, o nosso pagamento vai ser uma doação para casa. Então, uma doação de R$100. O nosso curso são 7 segundas-feiras, porque é o que a gente tem, né? Antes não tinha jeito mesmo de eu dar aula. A matéria é muita. E assim, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Por quê? Porque eu vou ter que achar uma linguagem do meio. Por quê? Formado em direito, você é formado em direito? Não é. Então, assim, os do direito vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? E você, o que você não entender, você vai ter que me perguntar. Porque eu vou precisar achar essa linguagem intermediária de modo que eu não desça tanto fora da área jurídica, mas eu também não suba tanto a ponto de quem não é da área jurídica não conseguir compreender, tá? A matéria é muita, a prova de técnico, de analista administrativo e analista da área judiciária é um pouquinho diferente de conteúdo, porque o analista da área judiciária, o conteúdo é imenso, né? Praticamente a matéria toda de eleitoral. Não vou conseguir descer aos detalhes. Na verdade, o que vocês forem tendo dúvida, né, o pessoal que está no presencial, em relação aos detalhes, a gente vai conversando depois, nem que a gente marque depois, né, um dia para a gente tirar dúvida, para vocês me perguntarem coisas pontuais, mas vocês vão precisar de ter uma dedicação em casa para poder estudar a matéria. E assim, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, com o carinho que eu sempre tive pelos meus alunos. Eu lecionei no Supremo Concurso, no Méritos Concurso, no Orville Carneiro, durante esse período, no Supremo, no Orville Carneiro, no Méritos e no Pretório. Na época em que, eu não sei nem se o Pretório ainda está ativo, o Supremo sim, e o Méritos também não está ativo mais. Então, assim, muitos alunos aprovados no concurso, muitos alunos viram no TRE, graças a Deus,
Então, assim, eu não tenho nada a reclamar em relação à questão de índice de aprovação dos meus alunos do concurso. Então, assim, vou tentar fazer o melhor que eu posso, espero que vocês consigam, né, pelo menos esclarecer e mastigar um pouquinho da matéria para vocês. Bom, então nós vamos começar. O Pix, espera aí. Então, ó, o chave Pix é 32 9 9903 2032, tá? É o Pix. Esse aqui, na verdade, é o meu, aí depois eu transfiro pro Pix da casa, porque o nosso Pix da casa ainda tá provisório, certo? Então, quem puder contribuir com a gente, na verdade, uma contribuição, nós vamos tentar depois disponibilizar, salvar a aula no YouTube, ok? Então, nós vamos começar. Bom, primeira coisa, eu queria conversar com vocês o seguinte, tem uma matéria que mais cai. Qual que é a matéria que mais cai? Organização da Justiça Eleitoral. Matéria enjoada, tá no Código Eleitoral, tá na Constituição, tá no Código Eleitoral um pouco desatualizado, mas não tem jeito. Nós temos que estudar a organização da Justiça Eleitoral, a parte de competências. Então, nós vamos tentar criar uma lógica para as competências, para vocês conseguirem guardar com mais facilidade. Se não conseguir decorar, porque tem gente que não consegue decorar, mas pelo que está falando, você consegue saber a competência de quem que é, se é do TRE, se é do TSE ou se é do juiz eleitoral. Então, nós vamos tentar criar uma referência. A parte de propaganda eleitoral para analista cai bastante. A parte de organização cai muito, por quê? Porque ela é uma matéria comum a todos os cargos. Por isso que ela cai mais. A parte de direitos políticos, por exemplo, cai muito, por quê? Porque é matéria comum em todos os cargos. Então, propaganda já cai mais para o pessoal que é analista da área judiciária. Por isso que cai menos. Ações eleitorais, pessoal analista da área judiciária. Por isso que a incidência de questões em prova é um pouco menor. Por causa do tipo de prova, né? E que aí o cargo só para o pessoal que é formado em direito. Então, eu queria fazer um apanhado geral do direito eleitoral antes da gente começar. Para vocês começarem a compreender que ele é um pouquinho diferente dos outros direitos. Ele tem algumas peculiaridades, algumas coisas específicas. Então, antes da gente começar, eu queria contar para vocês como que funciona o nosso processo eleitoral. Então, na verdade, a gente tem marcos no processo eleitoral. Aqui eu vou adiantar um pouco as matérias, gente, mas lá na frente eu vou voltar e vou falar nisso de novo, tá? É só para vocês terem uma visão ampla para não ficar tão perdido assim, tá? Porque não é tão fácil assim. Muitas coisas acontecem 6 meses antes do pleito. Porque aí a gente tem os 6 meses antes do pleito, a eleição ela sempre vai ser no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro, se houver segundo turno. Só tem segundo turno nos municípios que têm mais de 200 mil eleitores. Então, a referência para ter segundo turno não é o número de habitantes do município. A referência para o segundo turno é sempre o número de eleitores, certo? E para o cargo de presidente da República, de governador. Porque aí, quando o que é mais votado não consegue obter a maioria absoluta dos votos, o que é a maioria absoluta dos votos? Mais de 50%. Eu fico com medo de falar 50% mais 1, de pensar que é 50% mais 1 é 51. Não é. É 50% mais um voto. Então, se eu tenho 1.000 eleitores, no caso vai ser 200.010 eleitores, o que tiver um voto a mais acima de 50%, ele já fez mais de 50%, então não vai ter segundo turno. Se ninguém alcançar mais de 50%, aí vai ter segundo turno. Normalmente, quando concorre mais de 2 candidatos, nos municípios de mais de 200 mil eleitores, ou para presidente da República, ou para governador, a chance de ter segundo turno é grande, porque dificilmente um vai ficar com mais de 50% dos votos válidos da eleição, certo? Então, esse processo ele vem 6 meses antes, é um marco. Outro marco é 4 meses antes. Outro marco é 3 meses antes. Nós vamos ter sempre que contar quando que é o primeiro domingo de outubro. Depois nós temos
dia do pleito, que é o dia D, que é o dia da eleição. Depois nós temos a diplomação. Depois da diplomação, nós temos a posse dos eleitos. A função da justiça eleitoral encerra na diplomação. Ela encerra na diplomação. Posse é por conta do Poder Legislativo. É ele que dá posse. Aí, o chefe do executivo normalmente toma posse no dia 1º de janeiro. O legislativo vai depender do regimento interno da Câmara, a data que eles agendaram para a posse dos vereadores. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que é necessário observar aqui, partindo desse prazo de 6 meses, é que as pessoas que desejam concorrer à eleição que vai acontecer em outubro, ela precisa se preparar. Por quê? Porque esses 6 meses antes do pleito, ele serve para 3 marcos. O primeiro marco é domicílio eleitoral. Por quê? Porque a pessoa tem que ter o domicílio eleitoral no lugar do pleito, no lugar que ele vai concorrer. Domicílio eleitoral é diferente do conceito de domicílio civil. É diferente do conceito de domicílio civil. Domicílio civil é onde a gente reside. Domicílio eleitoral não necessariamente é onde a gente reside. Então, nós podemos estabelecer nosso domicílio eleitoral por vínculo patrimonial, por vínculo de residência, por vínculo de trabalho, por vínculo comunitário ou por vínculo familiar. Então, o problema do domicílio eleitoral, quando fala assim, mas o eleitor tem que necessariamente morar no local em que ele vota? Não necessariamente, mas ele precisa comprovar um vínculo. Seja vínculo de trabalho, seja vínculo de residência, seja vínculo de profissional, de trabalho, que é o profissional, de residência, seja vínculo familiar, comunitário ou patrimonial. Então, se ele não comprovar esse domicílio eleitoral 6 meses antes do pleito, ele não pode concorrer à eleição. Esse comunitário seria a mesma coisa que social? Seria a mesma coisa que social, comunitário, social. Só que esses conceitos, eles precisam de regulamentação. Porque, na verdade, o direito eleitoral trabalha muito com o conceito jurídico indeterminado. O que é o conceito jurídico indeterminado? É aquilo que não tem definição. Então, a gente precisa de ter um parâmetro para definir o que é isso aqui. Então, para efeito de prova, domicílio, o que a gente precisa saber? Domicílio eleitoral é diferente de domicílio civil. Por quê? Porque ele é muito mais amplo do que o conceito de domicílio civil. Outra coisa que a pessoa precisa ter para concorrer à eleição é ter filiação partidária. Por quê? Porque no Brasil não existe candidatura sem filiação partidária, que é o que a gente chama de candidatura avulsa. Não é possível ter candidatura avulsa. Então, tem que ter filiação partidária, essa filiação partidária comprovada 6 meses antes do pleito. Dependendo do cargo que a pessoa tem, dependendo do cargo que ela vai concorrer, ela vai precisar se desincompatibilizar. O que se chama desincompatibilização? É o afastamento da função pública. Quando eu falo função pública, a pessoa que tem vínculo particular, em princípio, ela não tem necessidade de desincompatibilizar. A desincompatibilização vem para aqueles que exercem algum tipo de função pública. Então, seja função de cargo, seja função de emprego, seja público, seja função de contrato, seja uma função de algumas situações de agente honorífico. Então, o que vai determinar aqui a necessidade de desincompatibilização é a função que a pessoa tem. Dependendo da função que ela tem, para ela concorrer à eleição, ela tem que sair 6 meses antes, dependendo 4 meses antes, dependendo 3 meses antes. Qual é a outra marca desses 6 meses? Existem condutas vedadas
àqueles que estão no exercício do mandato eletivo e que querem concorrer à reeleição, que eles não podem fazer a partir de 6 meses antes da eleição. Então, aqui nós ainda temos algumas condutas vedadas, cujo marco são 6 meses. Mas nós vamos ter desincompatibilização em 4, desincompatibilização em 3. Conduta vedada em 3. Por quê? Porque tem situações que a conduta vedada é vedada aqui 3 meses antes do pleito. Então, quem que regula isso? A Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Esse período aqui, ele é marcado também, mais ou menos aqui, 4 meses antes do pleito, que na verdade eu não vou colocar, porque não é em meses. É aqui, ó, partido do pleito, vamos colocar aqui, ó, 150 dias. 150 dias antes do pleito, simplesmente fecha o cadastro eleitoral. Por que que fecha o cadastro eleitoral? Por quê? Porque precisa organizar o eleitorado e estabilizar o eleitorado para que o caderno de votação seja impresso, para que tudo seja preparado para a urna eletrônica. Porque só vota o eleitor que tiver alistado. E não tiver direitos políticos suspensos e não tiver lançamento de falecimento. Então, 150 dias antes do pleito é o último dia para o eleitor pedir alistamento, transferência, revisão. A única coisa que ele consegue movimentar aqui dentro é segunda via. Segunda via não tem problema, porque segunda via não implica em alteração no cadastro. A segunda via é simplesmente a impressão de um novo documento, que hoje a gente tira, inclusive, pelo site do TSE. Ficou muito menos burocrático. Durante esse período, é o período também que temos as ações eleitorais. É o período em que podem ocorrer as ações eleitorais. Mas aí, nós vamos apagar esse prazo, eu vou pagar aqui, né, esse prazo de 4 meses e de 3 meses, para eu começar a colocar o prazo em data certa. Por quê? Porque nós temos um período aqui, vou colocar aqui, ó, entre... Deixa eu colocar para cá, como vocês colocarem vezes, mais para cá. Nós vamos colocar aqui entre 20/7 ao dia 5/8. Esse 20/7 ao dia 5/8 é o período que os partidos têm para fazer a convenção partidária. O que é a convenção partidária? A convenção partidária é aquela que vai definir quem vai candidatar. Então, tanto não pode ter candidatura sem filiação partidária, quando também não pode ter candidatura sem indicação em convenção partidária. Se o partido não indicar a pessoa para candidatar, ela não consegue candidatar. Por quê? Porque é condição de registrabilidade. Aí nós vamos ver que nós temos condição de registrabilidade, condição de elegibilidade e condição e as inelegibilidades. Mais para frente. O período de registro vai ser feito até o dia 15/8. Pedido de registro feito até 15/8, a propaganda eleitoral está autorizada a partir do dia 16. Por quê? Porque é um dia depois do último dia de prazo para o pedido de registro de candidatura. Então, até 15/8 é o registro dos candidatos. A partir do dia 16 começa o período de propaganda eleitoral. E aí começa o período eleitoral propriamente dito, que é o período em que os candidatos eles já estão registrados com o pedido de registro em tramitação. Por quê? Porque esse pedido de registro aqui é feito mediante processo. Então, o processo de registro ele está em tramitação.
E ele vai ser decidido até mais ou menos setembro. Esse ano foi até o dia 16 de setembro. Eu não vou colocar essa data não, porque essa data não cai em prova, então eu não vou colocar para encher a cabeça de vocês. Então, até setembro, o pedido de registro tem que estar julgado em primeira instância, por quê? Mesmo que ele esteja indeferido com recurso, porque aí ele está indeferido subjúdice. Então, nesse período aqui, é o período em que a maioria das ações eleitorais podem ser propostas, porque não são muitas ações eleitorais. Nós não temos um arcabouço de processo muito variado, porém são processos muito céleres. Tanto que nós vamos ver, um dos princípios do direito eleitoral é o princípio da celeridade. Porque precisa resolver de maneira rápida. Por isso que os prazos no direito eleitoral são prazos em horas e em dias. E o maior que nós temos é 7 dias, que é a defesa na ação de impugnação de registro de candidatura. Porque a grande maioria dos prazos são 3 dias. Então aqui nós vamos começar. Nesse período aqui, em que nós temos o dia 16/8, que é o período que começa a propaganda eleitoral, nesse período aqui, nós temos uma representação que se chama representação por propaganda eleitoral, prevista no artigo 96A da Lei 9.504. Então, essa representação aqui é a mais rápida de todas. Por quê? Porque essa representação aqui, ela tem um prazo de defesa de 48 horas, ela tem prazo de recurso de 24 horas. Por isso, ela é a mais célere. Mas aí, ela é uma representação por propaganda eleitoral. Nós temos uma outra ação que pode ser proposta até a diplomação, mas aí é uma ação mais séria. Por quê? Porque é uma ação que tem por fundamento abuso do poder econômico, abuso do poder político, corrupção eleitoral, que é uma ação que nós chamamos ação de investigação judicial eleitoral. O fundamento dela são os abusos. E quando nós tivermos a representação, essa ação aqui está prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. E quando nós tivermos uma representação que tem por fundamento captação ilícita de sufrágio, que é compra de votos, ela vai seguir, ela vai chamar a representação, mas ela tem o mesmo rito da ARES, da Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Então, ela é a representação, mas ela é representação por captação ilícita de sufrágio. Nós temos uma outra representação que também vai seguir esse rito, que é a representação por conduta vedada. Por quê? É justamente a conduta vedada, essa que eu falei com vocês aqui, dependendo 6 meses, dependendo 3 meses. Que também segue o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64. Nós temos uma outra representação, que é a representação do artigo 30 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Olá. Olá, tudo bem? Deixa eu pegar. Pode passar aqui. Seja bem-vinda, viu? Desculpa, tá? Nós temos a outra representação, que é do artigo 30A da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que é a
a representação em relação à arrecadação e gastos de recurso de campanha. Quando tem legalidade na arrecadação e nos gastos de recurso de campanha. Então, é a representação do artigo 30A da Lei 9.015/97. Que também vai seguir o mesmo rito do artigo 22 da Lei Complementar 64, apesar do nome dela ser representação. E nós temos uma outra ação também, que é a ação por doação acima do limite legal, que também segue o mesmo rito. Ação por doação acima do limite legal. Acima do limite legal. A partir do momento que diplomou, aí nós temos, porque essas ações aqui, a representação, gente, a consequência dela normalmente é multa, dependendo da situação, crime de desobediência, dependendo da situação que o juiz estipular, né? Mas basicamente ela se resolve em torno da multa. Mas essas daqui não. Essas que seguem o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64, a punição, além de ser multa, pode incorrer em cassação do registro, do diploma, ou do registro, do diploma ou do mandato, dependendo da situação. Da condição que o eleito se encontra. Até 15 dias após a diplomação, nós temos uma outra ação, que é ação de impugnação de mandato eletivo, que tem fundamento constitucional. Essa é até 15 dias a partir da diplomação. Então, o processo eleitoral, a gente percebe que ele é rápido, que é o princípio da celeridade. Nós vamos perceber também que normalmente os recursos eleitorais, eles não têm efeito suspensivo. A regra é que o recurso tem o efeito devolutivo. Por que é efeito devolutivo? Efeito devolutivo significa que as decisões proferidas na primeira instância, elas já podem ser executadas desde a primeira instância, via de regra. Só que nós vamos ver que tem situações que o efeito é suspensivo, dependendo da gravidade do caso. Mas aí são situações, por exemplo, que impactam em perda de diploma, perda em cassação, né? Por quê? Porque aí você não pode ficar vulnerável a uma decisão que ainda cabe recurso. Mas são situações específicas. Então, nós temos um outro princípio, que é a regra da devolutividade dos recursos no direito eleitoral. Por quê? Porque ele precisa rodar muito mais rápido do que o processo civil comum. E tudo isso aqui tem legislação específica. Tudo isso tem legislação específica. O que nos leva a crer que nós temos fontes que geram de maneira direta o direito eleitoral. Que é, por exemplo, o Código Eleitoral, que é a Lei 9.015/04, que é a Lei Complementar 64/90. Só que nós temos aplicação indireta de outras fontes, subsidiária. De quem, por exemplo? O Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil está aqui, ó, nas ações eleitorais, mas ele está onde? Ele está na retaguarda. Ele não é o foco principal da legislação eleitoral. Por isso que ele não é uma fonte direta do direito eleitoral, como é a Lei Complementar 64, como é o Código Eleitoral, como é a Lei 9.015/04. Então, a gente percebe que o direito eleitoral, ele é regido por quem? Ele é regido por legislações próprias, essas legislações próprias com competência privativa da União.
Quem legisla direito eleitoral é a União. Estado pode legislar sobre direito eleitoral? Não. Município pode legislar sobre direito eleitoral? Não. A competência é exclusiva? Não. A competência é privativa. Não é competência exclusiva. Falou que é competência exclusiva na prova, tá errado. É privativa. Mas é só a União que legisla sobre o direito eleitoral. Diretamente, fontes diretas, as leis eleitorais. Fonte indireta, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, porque aí ele vem subsidiando as ações eleitorais. Certo? Deixa eu ver aqui qual outra fonte que eu tenho que falar com vocês. E aí o nascedouro mesmo do direito eleitoral é onde? O nascedouro dele é na Constituição. E aí a Constituição vai sendo regulamentada por essa legislação que é fonte direta. Então nós temos, além dessa fonte direta e da fonte indireta, que é onde a lei eleitoral, o direito eleitoral ele vai tendo regulamentação, nós ainda temos fontes primárias e fontes secundárias. Quem que é a fonte primária? A lei propriamente dita, a Constituição acima de todos e a lei propriamente dita. Mas quem é fonte secundária? Aí vem o TSE com o poder normativo que ele possui. Por quê? Porque além da legislação base da eleitoral, então qual que é a legislação base eleitoral? A Constituição Federal, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504/97. Deixa eu colocar na ordem aqui. A Lei 9096 de 95, que é a lei que organiza os partidos políticos. A Lei 9.504/97, que regulamenta toda essa parte das eleições. A Lei Complementar 64/90. Aí nós temos a Lei do Transporte de Eleitores, mas assim é uma lei mais específica, que regulamenta o transporte de eleitores. Então, isso aqui é a base do direito eleitoral. Essa base do direito eleitoral é chamada fonte primária, que é onde o direito eleitoral nasce. Só que abaixo dessa fonte primária aqui, nós temos quem? As resoluções do TSE, que não são poucas não, viu? E que teoricamente não pode inovar. Por quê? Porque são fontes secundárias. Teoricamente. Porque acaba que muitas coisas ela vem regulamentando de maneira tão profunda que a gente vai mais na resolução na prática do que na verdade na lei. É melhor você ir na resolução direto, que ela te abarca mais coisas do que você ir na lei, porque ela repete o que a lei fala e outras coisitas mais. Só que, em princípio, ela é fonte secundária. Ela é fonte secundária. Para a prova, em princípio, ela é fonte secundária. Apesar de, aí vem o pessoal do direito, em algumas situações poder ter controle de constitucionalidade, dependendo do que ela estabelece. Não só controle de legalidade. Mas aí é mais específico. Em questão de prova de concurso, né? Tem que ver como que a questão vai falar. Se ela for mais superficial, ela vai ficar entre fonte primária e secundária. Entendeu? Então, é isso. Aí, as resoluções do TSE como fonte secundária do direito eleitoral. Todo ordenamento jurídico, ele é formado por situações, às vezes, que vão acontecendo na prática e acaba gerando a norma jurídica depois, ou situações, por exemplo, que a doutrina vem falando, vem estabelecendo, vem movimentando e depois acaba virando lei, né? Então,
além dessa fonte primária e secundária, além dessa fonte direta e indireta, nós ainda temos as fontes chamadas de materiais e formais. Materiais são aquelas circunstâncias que vão acabar gerando a lei. É a doutrina que vai acabar movimentando entendimentos que vão gerar lei. E fonte formal é a lei propriamente dita, né? É quando formaliza o texto normativo. É quando formaliza o texto normativo. Certo? Tá tudo bem até aí? Ok? Aí, gente, pensei 1h30 a gente para, depois a gente toma um cafezinho, depois a gente continua, né? Então, vamos seguindo. Aí, o que eu queria falar com Boa vocês? noite, Elisa. Oi? Muita câmera lá, tá tudo ao contrário. Ah, tá ao contrário. Ah, meu pai, olha que lerdeza, Jesus Cristo. Pera aí, gente. Só um Tá minuto. ao contrário da parede. Hã? Tá ao contrário. Não. Tadinho, vem cá. É, ué, porque não tem como me ligar. Tá filmando a parede Não, tá filmando a parede, não. Ela tá... Porque o que acontece? Eu coloquei ela de frente. A frontal Ah, parede tá. É. Eu coloquei ela de frente por quê? Pra você se ver. Pra eu me ver, porque aí eu consigo controlar. Você entendeu? Aí virou ali, né? Aí virou. Entendi. Eu acho que depois tem como editar isso e espelhar, entendeu? Aí fica normal. Será que Se for o caso de consegue? colocar no YouTube depois, né? Acho que Aham. tem como. Ah, você me ajuda nisso aí? Eu Tá. É porque aqui eu agora fui perdida, eu tô sem saber o que... acho que a gente vai ter que ter 2 vídeos, cortar, aí depois juntar os dois. Aham. Espelhar a parte que tá ao contrário e Aham. depois juntar ele. Ah, pelo menos eu terminei uma parte. Então tá tudo tranquilo até aqui, né, gente? Ok, beleza. Aí nós vamos passar para os princípios, porque aí eu vou falar um pouquinho sobre princípios e depois eu vou explicar para vocês como que se organiza a justiça eleitoral, para ficar mais fácil da gente poder entender também o restante das coisas. Bom, primeiro princípio que nós vamos ter é o princípio da lisura nas eleições. Então, o primeiro princípio que nós vamos ter é o da lisura nas eleições. O que acontece? A justiça eleitoral, ela se preocupa, o direito eleitoral, na verdade, ele se preocupa muito com a moralidade, né? Muito com a moralidade, com a transparência, com a questão da equidade de tratamento entre os candidatos. Então, esse princípio da lisura, né, do processo eleitoral, ele tem uma consequência que está prevista na Lei Complementar 64/90, que é a busca da verdade real. Então, por exemplo, o direito eleitoral, pode ocorrer a revelia no processo, ou seja, o réu não comparecer para se defender, mas os efeitos da revelia, eles acabam não sendo considerados. Por quê? Porque o juiz, ele tem a capacidade de formar a sua própria convicção, com base nos fatos que estão no processo ou até mesmo fora dele. Então, a Lei Complementar 64/90, ela fala lá no artigo 23. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções,
e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pela parte, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Então, essa busca da verdade real, né, da verdade que permeia o processo eleitoral, ele está fundamentado dentro desse princípio da lisura nas eleições. Que é essa questão, essa preocupação que se tem de manter um processo eleitoral equitativo entre os candidatos, né? De oportunidades equivalentes, de transparência, de honestidade, de moralidade. Nós temos um outro princípio. Esse princípio eu vejo ele caindo menos em prova. Eu coloquei ele aqui, mas assim, eu vejo ele pouquíssimo em prova, mas de repente, né, vou citar ele aqui que não custa. Princípio do aproveitamento do voto. Esse princípio do aproveitamento do voto implica, por exemplo, se não houver uma impugnação junto à mesa receptora de alguma situação que está acontecendo naquele momento, preclui. Ou você impugna na hora ou você perde o direito de impugnar depois. Por quê? Porque tenta-se aproveitar o voto o máximo que pode. Hoje, na verdade, a gente acaba tendo um pouco esvaziado esse princípio por causa da urna eletrônica. Dificilmente existe uma situação que dá problema para poder gerar uma nulidade dos votos, por exemplo. Entendeu? Diferente de quando era a questão da cédula de papel, né? Então, era um princípio que vigorava assim, mais forte naquele momento. Só que nós temos, por exemplo, alguns artigos aqui que a gente pode citar, como o artigo 149 do Código Eleitoral, que fala da questão da impugnação, o artigo 219 do Código Eleitoral também, 219 do Código Eleitoral. O primeiro é 149? 149, o segundo 219. Esse 219 é interessante por quê? Porque ele fala o seguinte: na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre os fins e resultados a que ela dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. Por quê? Porque dependendo da situação, se não demonstra prejuízo, não justifica-se. Você está entendendo? Então, por exemplo, suponhamos que a gente... Vou dar um exemplo hipotético. Suponhamos que a gente tem uma situação ali de um problema com um dos votos que foram dados. Se o resultado da eleição, quem ganhou com a diferença de mais, não justifica se anular o pleito por causa da diferença de um voto. Agora, se é uma situação igual aconteceu com Rosada Limeira, que a diferença é de um voto, aí a situação já muda de figura. Então, depende do que vai acontecer no caso concreto, né? É a questão do prejuízo ali. E o artigo 223 também do Código Eleitoral, que fala de preclusão também. Que fala assim, ó, a nulidade de qualquer ato não decretado de ofício pela junta, a junta que é a junta eleitoral, que é a junta que apura os votos. Só poderá ser arguída quando de sua prática, não mais podendo ser alegada. Passou o momento da impugnação, precluiu, não há que se impugnar mais. Certo? Nós temos aí o princípio da celeridade, que é esse que eu falei com vocês. Então, o princípio da celeridade é essa questão de rapidez, né? De rapidez nas ações eleitorais. Então, por exemplo, aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, que vocês já podem anotar de uma vez. Nós temos, por exemplo, na representação. A representação é defesa 48 horas, recurso 24 horas. Na ação de impugnação de registro de candidatura. A ação de impugnação de registro de candidatura, a partir do momento que publicou o edital,
tem 5 dias para impugnar. Publicou o edital, 5 dias para impugnar. Abre o prazo de defesa, defesa em 7 dias. Então, 5 dias para impugnação a partir da publicação do edital. Uma vez impugnado, 7 dias de defesa. Certo? 7 dias de defesa. Nós temos, por exemplo, tirando esse recurso aqui de 24 horas, normalmente os recursos, em regra geral, viu, gente, são 3 dias. Isso a regra geral dos recursos. São 3 dias. Então, são prazos muito curtos, justamente para poder criar uma agilidade. Outra coisa, o recurso, a regra, é com efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Pode ser executado assim que o juiz decide. A exceção é o efeito suspensivo. Aí vocês podem colocar como indicativo aí o artigo 257 do Código Eleitoral. 257 do Código Eleitoral. Essa questão do efeito devolutivo, nós podemos, ela faz parte, né, da celeridade da execução das ações, mas tem o princípio também da devolutividade dos recursos. Da devolutividade dos recursos. Que é o artigo 257. Aí eu vou falar com vocês podem anotar, eu não vou anotar aqui não, vocês podem anotar as exceções. Então, a regra é o efeito devolutivo, né? As exceções é o efeito suspensivo. Quando que vai ter efeito suspensivo? Por exemplo, na apelação criminal, que é o artigo 362 do Código Eleitoral, apelação criminal, artigo 362 do Código Eleitoral, o artigo 15 da Lei Complementar 64/90, que é na ação, né, de impugnação de registro de candidatura. Porque o candidato, enquanto ele está sub júdice, ele pode fazer campanha, ele pode concorrer sub júdice. Então, no caso, o indeferimento do registro de candidatura, ele tem o efeito suspensivo. Então, por exemplo, aqui nós tivemos um candidato, na nossa zona eleitoral, né? Um candidato que concorreu sub júdice e ele está sub júdice até hoje. Ele perdeu a eleição, mas ele ainda está sub júdice porque o tribunal ainda não julgou o processo de candidatura dele em segunda instância. Então, assim, enquanto ele está concorrendo, está sendo contabilizado. A partir do momento que o tribunal decidir se ele está realmente inelegível ou não, né, deferir ou indeferir o registro de candidatura dele, aí nós vamos ver o que vai acontecer com os votos dele. Que aí, se for indeferido, os votos dele são desconsiderados. Eu achei que ele ia ganhar, tá? Achou que ele fosse ganhar o quê? A eleição. Ah, foi por pouco mesmo. Na atividade tá com esse caso. Aí, quando você consulta, tá escrito não eleito. Não eleito, Mas ele ganhou de natividade? Ganhou. É porque tá sub júdice, né? Então, a depender do que o tribunal vai decidir. E o artigo 26C da Lei Complementar 64/90, que fala das situações em que pode haver suspensão da inelegibilidade. Na verdade, esse caso daqui, né, da nossa zona eleitoral,
ele conseguiu suspender a inelegibilidade dele por meio de um habeas corpus proposto no Supremo Tribunal Federal, que ele suspendeu a inelegibilidade dele. Só que ele já estava com o registro de candidatura indeferido. Então, na hora do recurso, o que o juiz fez? Recebeu o recurso no efeito suspensivo, mas manteve o indeferimento porque foi com base numa decisão precária, né? Em liminar em habeas corpus. E mandou para o tribunal ver o que vai fazer no caso da decisão do processo dele. Tem a questão, tem um outro princípio também, que eu também não vejo ele muito em prova, que é da preclusão instantânea. Que são essas situações que eu falei com vocês, se não houver impugnação na hora, depois não tem o que fazer. Né? Então vocês podem até colocar o princípio da preclusão instantânea, vai que cai, né? Mas não é um princípio muito comum, não. Não é da preferência, não. É tudo para garantir uma segurança no processo, né? Para ser tudo mais, né? Rápido e seguro. Para não ter muito, assim, na verdade, para poder não ficar coisas pendentes. O processo eleitoral não pode deixar coisa pendente. Porque senão gera insegurança jurídica. Entendeu? Então, se não houver, se você não impugnar perante a mesa receptora de votos, no momento que aconteceu o problema, depois você não consegue fazer mais nada. Se você não impugnar perante a junta, no momento da apuração dos votos, você já não consegue fazer mais nada. Igual eu falei com vocês, esvaziou o princípio por causa da questão da urna eletrônica. Porque é muito difícil dar problema. Pelo menos eu nunca tive problema. Nem na votação e muito menos na apuração. É muito seguro. Mas, enfim, né? Nós temos um outro princípio, gente. Esse é um pouquinho delicado. Por quê? Porque nós chamamos de princípio... não, vou falar de um outro primeiro, que é o mais importante que nós temos, que é o princípio da anualidade. Esse princípio da anualidade é o seguinte. Vamos lá no texto constitucional primeiro. Artigo 16 da Constituição. Presta atenção. Ele fala assim: a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer até um ano da data da sua vigência. Então aqui nós temos que separar uma coisa. Nós temos que separar vigência e aplicação. A lei eleitoral, ela tem vigência imediata. Porque ele fala, ó, a lei que altera o processo eleitoral, ela entrará em vigor na data da sua publicação. Então, a vigência da lei eleitoral é na data da publicação. Isso quer dizer que no direito nós temos um negócio chamado vacatio legis. O que é o vacatio legis? A vacatio legis é um período que se dá para a gente tomar conhecimento da lei e essa lei ter vigência um tempo depois. Então, por exemplo, a lei ela é publicada no dia X, mas ela vai ter 3 meses de vacatio legis. Ok, ela vai ter vigência a partir daquele momento. Aqui é diferente. Aqui não é vacatio legis. Aqui não é questão de vacância de lei. Ela não tem vacância. Ela é vigente. Então, a partir do momento que ela foi publicada, ela está vigente. Se essa lei que foi publicada está vigente, ela não altera o processo eleitoral, ela está vigente e aplicável. Então, se ela não altera
o processo eleitoral, ela tem aplicação imediata também. Ela tem aplicação imediata também. Então, imediatamente, publicou, ela vai viger e ser aplicável. A não ser que ela altere o processo eleitoral. Então, a lei que altera o processo eleitoral, aí que é essa anualidade. Por quê? Porque se ela altera o processo eleitoral, ela é aplicada após um ano de vigência. Então, vigente ela já está, ela só não pode ser aplicada. E esse princípio acaba tendo uma outra consequência, que é um outro princípio embutido, que é o princípio da ultratividade da lei eleitoral. Por que é o princípio? Então, ele, na verdade, o que acontece? Isso aqui, ó, faz surgir um outro princípio, que é da ultra. O que significa isso? Significa que nós vamos ter uma lei revogada com vigência depois do momento que ela foi revogada. Aplicando, né? Vigência não, aplicando. Então, você vai ter, por exemplo, você tem uma lei X, que foi revogada pela lei Y. Vamos ver a lei Y. Só que a lei Y, ela altera o processo eleitoral. Como ela altera o processo eleitoral, ela revogou a lei X, mas essa lei X vai continuar sendo aplicada até a lei Y começar a ser aplicada. Então, existe uma ultratividade. Ela vai além do período de vigência dela, ou seja, simplesmente a aplicação de lei revogada. Olha que peculiaridade do direito eleitoral. Quando que a gente vai imaginar que nós vamos ter a capacidade de aplicar uma lei revogada? O direito eleitoral tem. Por quê? Por causa desse prazo de um ano do princípio da anualidade. Ou anterioridade eleitoral, né? Também é chamado princípio da anterioridade eleitoral. Mas aí é só se, por exemplo, se ano que vem tiver eleição, ou mesmo que não? Não, independente de ter eleição ou não. Ela só aplica, independente do ano que ela está. Ela só aplica, a questão é se ela altera o processo eleitoral. O problema é definir se altera ou se não altera. Então, na prática, normalmente quem define isso é o TSE. Aí o TSE interpreta a lei de modo que ele entende que alterou o processo eleitoral e que não alterou o processo eleitoral. Tem coisa, por exemplo, de alteração de situações, né, que eu não vou me recordar agora, mas que na época eu me lembro que para mim nitidamente alterava o processo, impactava na eleição. Só que o TSE falou que não altera, então não altera, entrou em vigor, acabou, está aplicado. Então, acaba que, assim, a palavra final na prática, quem dá é o TSE. Entendeu? Para nós, prefeito de prova, nós precisamos não confundir em questão a questão da vigência com a aplicação e a questão da vacatio legis. A lei eleitoral entra em vigor um ano a partir da sua publicação? Não. Ela entra em vigor na publicação, com a publicação. É imediato. Ela só se aplica às situações que ocorrerem um ano depois de um ano. Consequentemente, a lei revogada, ela vai continuar sendo aplicada, enquanto a lei nova ainda não tem aplicação. Entendido? Nós temos um outro princípio, que é o princípio da irrecorribilidade das decisões do TSE. Isso daí é um negócio muito delicado. É esse que eu falei que esse que é o mais importante, né?
de todos. Mas nós temos o mais delicado, que é esse da irrecorribilidade das decisões do TSE. Nós vamos pegar agora o artigo 121 da Constituição. Artigo 121 da Constituição. Olha o que o artigo 121 da Constituição fala. Ó, peguei o Código Eleitoral, Jesus. No Vadimeco, ele vem primeiro o Código Eleitoral, depois ele vem a Constituição, tudo isso. Primeiro tinha que ver a Constituição, né? Olha aqui. 121. Olha o que ele fala. Parágrafo 3º, artigo 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, do juiz de direito e das juntas eleitorais. Parágrafo 3º. São irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariem a Constituição e as que forem denegatórias de habeas corpus ou de mandado de segurança. Então, a regra é que não cabe recurso. Caber recurso é exceção. Por isso que é difícil ter recurso extraordinário eleitoral. O recurso ordinário ainda vai, que é o recurso contra a decisão do TRE para o TSE. Mas o extraordinário, que é do TSE para o Supremo, é uma situação muito peculiar. Justamente por isso. Porque para ter recurso precisa ser ou denegatória de habeas corpus ou mandado de segurança, o que pressupõe que a competência originária para ser denegatória é do TSE, porque para denegar habeas corpus ou mandado de segurança, a competência originária do mandado de segurança do habeas corpus tem que ser do TSE, concorda? Ou então, é questão de ofensa constitucional, não tem como afastar a competência do Supremo, né? E por fim, o princípio da moralidade eleitoral. O princípio da moralidade eleitoral está lá no artigo 14 da Constituição. Artigo 14, parágrafo 9º. Que diz o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do abuso do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Aí é o fundamento da Lei Complementar 64/90, que vem trazendo as situações, né, mais graves dentro do processo eleitoral, cujo impacto aí acaba sendo a perda do registro, a cassação do registro, do diploma do mandato, dependendo da situação que o candidato tiver. Se está candidato, se está eleito, né, se está diplomado, se já impulsou, seja o que for. Por quê? Porque é justamente para preservar a moralidade das eleições. Por isso a moralidade da lisura do pleito estão muito perto, né? Um do outro. Tem o mesmo fundamento, que aí é a questão da honestidade. Ok? Vamos parar agora para tomar um café, porque aí nós vamos mudar de assunto. Pode ser? Uhum. Quantas horas aí? 8h16. Ah, então tá mais ou menos na hora, aí a gente retoma depois. Sim. Beleza? Beleza, pessoal? Então nós vamos encerrar aqui, pra gente tomar só um cafezinho e daqui a pouco a gente volta, tá?